Olá, na videoaula de hoje nós vamos começar a abordar o protocolo I2C. O protocolo I2C é um protocolo muito usado para comunicação entre chips. Normalmente chips que formam conversor AD, conversor DA, portas de entrada e saída, memórias, etc. Então é um protocolo simples e muito usado. O MSP430 oferece um hardware prontinho para facilitar nosso trabalho com I2C. Mas para poder usar esse hardware da forma correta, nós temos que entender o que é o protocolo I2C. Então esta videoaula e a próxima vão abordar tranquilamente, passo a passo, o protocolo I2C. Vamos então para o PowerPoint. Estou chamando isso de tema 10, I2C, que é a abreviação de Inter-IC Bus, e assunto 1 é introdução. Então vamos lá. I2C. Surgiu do desafio de fazer um barramento de comunicação síncrona, bidirecional, com arbitragem, usando apenas dois condutores, ou seja, tenho apenas dois fios. Quero fazer uma comunicação bidirecional com arbitragem e síncrona. Então vai ter o relógio presente. E nos dois sentidos, bidirecional. Esse aqui é a cara, de um barramento I2C. São duas linhas, uma chama SCL e outra chama SDA. SCL é clock e SDA é de dados. E tem dois resistores de pull-up. Você já sabe o que são resistores de pull-up, né? E aqui temos dispositivo 1, dispositivo 2, 3, etc. Vários dispositivos. E o barramento I2C permite que um fale com 2, o 2 fale com 3, o N fale com 1 e etc. Não é bem assim não, mas mais ou menos essa é a ideia. Então, somente dois fios permitindo que vários dispositivos se comuniquem. Esse é um grande desafio, né? Vocês podem tentar imaginar, poxa, como é que eu vou conseguir isso? Apenas dois fios. Mas vamos lá. Então, o I2C é uma forma simples e poderosa de comunicação. Necessita de apenas dois condutores. O MSP, quando trabalha com I2C, pode operar como mestre ou como escravo. Então, já estou dando a dica, no barramento I2C tem sempre um mestre e um escravo. O endereçamento é de 7 bits, ou seja, é capaz de endereçar até 128 escravos. E atende a arbitragem multimestre. O hardware que temos no MSP430 para I2C consegue trabalhar até 400 kilobits por segundo, chamado Fast Mode. Tem circuito especial só para rejeitar ruído e evitar falsos disparos. Modo power down como escravo e ser despertado quando o seu endereço estiver no barramento. Vamos ver isso com um pouquinho mais de calma. Aqui é só para dar uma pequena ideia. Eu não comentei com vocês, mas I2C foi criado originalmente pela Philips para seus projetos de televisores, para comunicar os vários circuitos integrados que compunham uma TV. E toda a TV era controlada por um processador. Vamos então aqui no nível bem baixo. Vamos falar de transistor MOS e transistor bipolar. Temos aqui o símbolo de um transistor MOS, símbolo de um transistor bipolar. Perfeito? A simbologia das portas, aliás, dos pinos aqui. D é dreno, P é porta, F é fonte. E no bipolar, coletor, base e emissor. Perfeito? No MOS, quando a porta, aqui já é um erro muito comum. Eu pus P e aqui chamei de G, gate em inglês, Então, quando a porta está em nível alto, ele está conduzindo. Se a porta está em nível baixo, ele está cortado. Perfeito? Então, ponho de forma bem simples para nós. Esse é o modelo que vai funcionar. Se eu ponho nível alto na porta, ele conduz, vira um curto. Se eu ponho nível baixo, ele corta, circuito aberto. E algo parecido com bipolar. Se eu ponho a base em nível alto, vira um curto ligando o coletor com o emissor. Se eu ponho a base a nível baixo, está cortado. Perfeito? Então esse é um modelinho muito simplificado de transistor MOS ou transistor bipolar. Estou citando os dois porque aparecem dispositivos de um ou de outro tipo. A maioria hoje em dia é tudo MOS. Então temos aqui a saída de uma porta MOS comum. Pode ser a saída do nosso MSP430. Não é tão simples assim, mas podemos imaginar. Então dois transistores MOS, duas portas, E como é que funciona? Quando a porta 1 está em nível alto, Q1 conduz. Ou, se a porta 2 está em nível alto, a Q2 conduz.
Então vamos dar uma olhadinha nas possibilidades. Porta 1 e porta 2. A porta 1 está em nível alto, a porta 2 está em nível baixo. Então quem está conduzindo é a porta 1, ou seja, transistor 1 conduz, transistor 2 está cortado. Então, olhando pela saída S, né, se Q1 conduz, Q2 está cortado, qual o nível lógico da saída S? Claro, 0, né? Por quê? Porque temos um curto para a Terra, porque P1 está em nível alto, P2 em nível baixo. Vamos agora trocar. P1 está em nível baixo, P2 em nível alto. Se P2 está em nível alto, esse transistor Q2 conduz, e esse está cortado. Se esse transistor conduz, o nível lógico aqui na saída S é 1, né? VDD, perfeito? Terceira hipótese, P1 cortado e P2 cortado. Então, se esse está cortado e esse está cortado, qual o nível lógico aqui? Não tem, né? Está em alta impedância. Estão lembrados do começo do curso? Falamos disso. Então, se os dois estão cortados, aqui eu errei, né? Cortado e cortado. Ele está em alta impedância. Vamos corrigir? Vamos puxar para cá. Cadê minha transparência? Tá ela aqui, ó. Então, emocionante correção de transparência durante a aula. Vamos lá. Então aqui, opa, cortado também. Se os dois estão cortados, quer dizer que está em alta impedância. Perfeito? Agora está bonitinha, né? É interessante, acho divertido isso aqui para quebrar um pouquinho o ritmo da aula. Vamos lá, então tá. Se está 0 aqui, os dois nível baixo, os dois estão cortados, então não tem ninguém definindo a tensão aqui, vai para alta impedância. E se P1 e P2 estão em nível alto? Se os dois estão conduzindo, esse transistor conduz, esse transistor conduz. Aqui está escrito não usar. Eu costumo brincar e chamar isso de modo fumaça. Por que modo fumaça? Porque eu estou dando um caminho de baixa impedância da alimentação para a terra. Ou seja, fiz um curto entre alimentação e terra. Não deve ser uma coisa boa, né? É claro, não vai sair fumaça não, mas há o risco talvez queimar uma porta, mas deve esquentar bastante. Ok? E se eu estiver usando bipolar? Vale a mesma coisa. Base 1, base 2, a mesma lógica, tudo igualzinho, perfeito? Então, já vimos então como opera a lógica de uma saída CMOS. Um bipolar, no caso mais comum é TTL, não é bem assim, tem um diodo aqui no meio, umas diferençazinhas, mas isso funciona. Essa parte aqui em cima, como essa daqui também, é chamada de pull-up ativo, porque eles são responsáveis por puxar S para nível alto. Ok. Agora eu vou fazer o seguinte, olha só, sumiu o restante aqui em cima, né? Voltando, ó. Repare que eu tinha esse pull-up ativo aqui, ou esse pull-up ativo aqui. Joguei ele fora. Fiquei só com o transistor 1. O que será que vai acontecer quando eu colocar o P1 em nível alto? Se P1 está em nível alto, o Q1 conduz, S vai para 0, né? A mesma coisa para a base, né? Então, consegui levar a saída S para 0. Legal. E se P1 está em nível baixo? Se P1 está em nível baixo, ele está cortado. Qual o nível da saída S? Não sei, está indefinido, alta impedância, perfeito? Não temos mais o cara aqui em cima. Então eu inventei uma porta meio porcaria, né? Eu cortei a parte de cima e ela vai para 0 ou entra em alta impedância. Isso é chamado de dreno aberto ou coletor aberto, perfeito? É muito comum. E agora peguei esse meu coletor aberto ou dreno aberto e liguei um transistor para VCC. O que será que vai acontecer? Se eu colocar nível alto em P1, Q1 conduz, a saída S vai para 0. Se eu colocar nível baixo em P1, Q1 vai estar cortado e, graças ao resistor de pull-up, olha o pull-up aqui de novo, vai levar a minha saída S para nível alto. Então consegui recriar a porta, né? Ela está em 0 quando o P1 está em nível alto e está em 1 quando o P1 está em nível baixo, né? Virou um inversor. Mesma coisa aqui também com o bipolar. Perfeito, vocês vão falar, poxa, essa porta você trocou 6 por meia dúzia, tirou o pull-up ativo e colocou um resistor, colocou um pull-up passivo. Grande diferença. Se isso aqui é o que deveria acontecer da forma ideal, essa linha preta, né?
O pull-up ativo consegue fazer uma transição de nível baixo para nível alto muito mais rápido que o pull-up passivo. O pull-up ativo ele consegue injetar corrente na saída S, forçando ela a ir rapidamente para o nível alto. Já o pull-up passivo funciona com uma carga RC. Quanto maior o valor do resistor, mais tempo ele leva para carregar. Podemos até brincar com um certo conceito aqui de pull-up. Vamos olhar o seguinte: quanto maior o valor do resistor, mais lento é a transição de nível baixo para nível alto. Quanto mais baixo o resistor, mais rápido ele sobe, né? Aí vocês vão falar: poxa, então eu vou colocar um resistor bem rápido aqui, bem pequeno aqui, para que a subida seja bem rápida. Pode ser. Pergunto a vocês: qual o menor resistor que vocês conhecem? É o resistor chamado curto-circuito, né? Zero ohms. Ou seja, ligo, fecho um curto aqui. Vou conseguir uma subida rápida, né? Mas vou dar um curto na fonte, né? Estou exagerando. Então, valor baixo aqui garante uma subida rápida. Não vou colocar 0 ohms aqui, mas se eu colocar valor bem baixo, eu tenho um problema. Quando a porta está em... Como é que é? Quando a porta está conduzindo, quando o P1 está em nível alto, que aqui está em 0, eu vou estar jogando fora corrente pelo resistor de pull-up. Perceberam isso? Então, se ele for muito pequeno, eu vou desperdiçar muita corrente. Então, esse resistor aqui tem um compromisso entre consumo de corrente, quando a porta está em nível baixo, e tempo de subida. Na eletrônica, a gente simplifica tudo, eletrônica digital, e joga aqui um 4,7K e está tudo bem. Ou 10K e está tudo bem, são os valores típicos. Na verdade, o I2C prevê originalmente 4,7K. Pegaram mais ou menos a ideia do pull-up passivo e pull-up ativo? Então, continuando. Agora eu peguei dois desses meus transistores, vou chamar de porta, dessas minhas portas em dreno aberto, e fechei um curto entre elas. Fechei um curto engraçado aqui com coisa meio retangular, né? E está aqui o resistor de pull-up. O que vocês vão falar? O que nós podemos dizer? Se esse transistor aqui está, melhor, se P1 está em nível alto, Q1 conduz. Se Q1 conduz, S vai para 0, né? Ou se Q2 estiver conduzindo, S vai para 0 também. Qual a única opção de S ir para 1? A S só vai para nível alto se Q1 e Q2 estiverem cortados, né? Olha aqui a situação. Se Q1 e Q2 estão conduzindo, ambos fechando o curto para a terra, a saída S vai para 0. Se apenas um deles está conduzindo, a saída vai para 0, né? Basta um deles conduzir para a saída S vai para 0. A saída S só vai para 1 quando? Quando esse está cortado e esse está cortado. Quando o P1 está em 0 e P2 está em 0. Essa é uma porta E, né? Acabei criando uma porta E. Dá uma olhada aqui, ó. Aqui olhando S1 e S2, quando é que sai 0? Sempre que uma delas for 0. Só sai 1 quando as duas são em 1. Então é como se o curto que eu fechei aqui virasse uma porta AND. Isso é chamado em inglês de wired AND. Em português tem umas traduções meio estranhas. É chamado de E, lógica E por fio, é um nome bem feio, e tem outro pior ainda, E amarrado. Feio, né? Então a gente acaba usando o wired AND, né? Então a junção, o fato de eu colocar S1 e S2 em curto, eu criei uma porta AND aqui, né? A porta só vai para 1 se S1 estiver em 1 e S2 estiver em 1. Se qualquer um deles estiver em 0, a porta vai para 0. Esse é o conceito básico de I2C. Eu vou fechar um curto parecido com esse daqui e vou constatar que a minha linha S só vai para 1 quando todo mundo que está conectado a ela estiver em 1. Se um dos caras que está conectado à linha S for para 0, ele puxa a linha para 0. Ok? Então está aqui a cara, a fisionomia, o perfil, né? A anatomia de um barramento I2C. Estou mostrando somente uma linha. Eu peguei como exemplo a linha de dados. Peguei a linha de dados porque ela é bidirecional. Então tem aqui a linha, o resistor de pull-up, o transistor
dreno aberto e o outro transistor dreno aberto. Acrescento mais um bufferzinho para ler essa conexão do dreno com a linha. Ou seja, na verdade estou lendo a linha, né? E idem aqui. Reparem, quando é que esta linha está em 1? Esta linha está em 1 quando Q1 e Q2 estiverem cortados. Quando é que ela está em 0? Basta um deles ir para 0 que a linha vai para 0. Ou então ambos, né? Então esse cara aqui pode colocar a linha em 0 ou deixá-la em 1 e esse outro ler o estado da linha. Ou ao contrário, esse vai ler o estado da linha e esse aqui põe a linha em 0 ou em 1 de acordo com sua necessidade. Esse basicamente é o conceito. Estão vendo que isso aqui é o meu wired end? Só vai para 1 quando todas as entradas, todo mundo que estiver conectado a ele for 1, estiver em 1. Perfeito? Bom, vou entrar mais um pequeno blá 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 sobre protocolo I2C. Na slide seguinte eu vou falar de tempo de subida. Como é que é definir o tempo de subida? É o tempo que leva entre vamos supor que eu vou sair de 0 para VDD, ou melhor, eu vou sair de VOL para VDD. E esta é a minha a minha curva de carga, né? Então, o tempo de subida é entre 0,3%, 0,3 até 0,7 da tensão final. 30% e 70%. Então, quanto tempo, ou seja, o instante que a tensão chegou aqui e o instante que a tensão chegou aqui. A diferença entre as duas é o tempo de subida. Então, vamos lá. As velocidades do nosso barramento I2C. Isso aqui faz parte do protocolo I2C. Temos a velocidade padrão de 0 a 100 kbps por segundo. Temos a rápida, que é de 0 a 400. O nosso MSP para por aqui. A maioria dos dispositivos I2C param por aqui. Temos o High Speed, que pode ir de 0 até 1700. E coisa engraçada, tem o High Speed de novo de 0 a 3400, tá? A capacitância máxima, já que isso pesa no tempo de subida, né? Aqui é 400, a High Speed baixa para 100 picofarads. Olha o tempo de subida aqui que eu expliquei no slide anterior, né? 1000 nanosegundos, 300, 160, 80 nanosegundos. E para evitar falsos disparos, etc., é necessário colocar um filtro de ruído. Aqui é um filtro de 50 nanos e 10 nanos para os modos mais rápidos. Bom, o nosso MSP para aqui, modo Fast. Ok? E aqui está então o nosso barramento I2C, o caso típico de barramento I2C. Vários dispositivos daquela primeira transparência, né? Temos a linha de dados e a linha de relógio. Não sei como, mas eles negociam quem vai transmitir, quem vai receber. E quem transmite vai colocando os dados comandada pelo relógio, que é sempre gerado pelo mestre. Então as linhas SDL ou SDA, a linha, né, vai para nível baixo quando um dos dispositivos conectados faz sua saída igual a 0. Então basta alguém puxar a linha SDL para 0 que ela vai para 0. Basta alguém puxar o SDA para 0 que ela vai para 0. SDA só vai para 1 quando todo mundo que está conectado ao SDA deixa o SDA em nível alto. Perfeito? Então preste atenção, estou sendo chato, né? A linha SDA só está em 1 quando todos os SDAs conectados estão em nível alto. A linha, então está aqui. A linha SCL só vai para nível alto quando todos estão em nível alto. Basta um ir para nível baixo que a linha toda vai para nível baixo. Perfeito? Nós temos agora uma definiçãozinha aqui. No I2C tem sempre um mestre e um escravo. O mestre é quem inicia e termina uma transmissão. Então o mestre diz, vamos começar a conversar, vamos terminar a conversa. E o mestre é sempre responsável por gerar o relógio. Então o relógio é sempre gerado pelo mestre. A linha de dados pode ir de um lado para o outro, não importa. Porém o clock é sempre pelo mestre. O escravo é o dispositivo que é endereçado pelo mestre. Então o dispositivo 1, vamos supor, é o mestre, vai falar com o 3. Então ele manda, de alguma forma que nós vamos ver, o endereço do dispositivo 3 e o escravo fica pronto para receber dados ou mandar dados. Então nós temos transmissor e receptor. Transmissor é quem coloca dados no barramento, receptor é quem lê os dados do barramento. Então temos o mestre transmissor, mestre receptor, escravo transmissor, escravo receptor, possibilitando então todas as combinações de conversas. Perfeito? E com isso então nós chegamos nessa parte final da introdução ao I2C. Recomendo que vocês parem um pouquinho, prestem atenção
nos slides, vejam de novo esses casos, percebam que se todo mundo está em 1, a linha está em 1, se um dos caras conectado à linha vai para 0, todo mundo enxerga a linha em 0. Esse é o básico da nossa introdução. Perfeito? Agradeço então a